Eu decidi criar a minha própria versão da Perplexity AI, que é uma das aplicações mais populares do mundo envolvendo modelos de linguagem, que recentemente foi avaliada em até 9 bilhões de dólares. Só que aqui eu estou utilizando apenas modelos locais que estão rodando no meu computador diretamente. Eu vou ensinar vocês nesse vídeo a como construir isso. Caso você ainda não conheça, a Perplexity ela é um mecanismo de busca que utiliza LLMs para poder sintetizar todo o conhecimento para você na hora de te dar essa resposta aqui. E a diferença aqui é que toda a resposta da Perplexity é baseada em fontes que ela encontrou na internet, que podem ser verificáveis, que garantem, em tese, que o modelo não alucinou na hora de nos dar uma resposta, mas sim se baseou em coisas que são checáveis. E nessa minha implementação aqui, eu busquei replicar tudo que a Perplexity tem. Um mecanismo de raciocínio sobre buscar quais são as melhores queries para aquele assunto. E na hora de nos dar a resposta, eu ainda utilizei um modelo de raciocínio para pensar bem na hora de poder escrever esse texto, condensar todo o tópico aqui embaixo, colocando em diferentes categorias, e ainda listando quais foram as fontes que ele utilizou para poder gerar esse texto aqui. Galera, sendo sincero, tá? Eu não conheço no detalhe a implementação da Perplexity, eu sei que é um projeto bem complexo, mas o que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, e que tem muita relação com o que eu já falei no vídeo passado aqui do canal, é que a gente consegue replicar aplicações poderosíssimas de inteligência artificial sem ter que estar tocando o dedo em treinamento de redes neurais ou mesmo na parte de fine tuning. Essa minha implementação, como vocês vão ver aqui, ela foi feita toda usando fluxos agênticos de modelos básicos, e a gente só desenvolveu algumas ferramentas para cada um desses modelos, prompts adequados para cada um deles, e quando a gente coloca tudo isso para trabalhar junto, o resultado é uma IA muito mais poderosa do que nós teríamos se tentássemos construir aquela coisa de maneira individual, através de um simples prompt para um dos modelos. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o código-fonte do projeto que eu vou desenvolver com vocês, ele foi construído inteiro em menos de 5 horas de trabalho. Ou seja, eu devo ter gasto aí 1 bilionésimo do que se gastaria normalmente para poder treinar um modelo de linguagem, não só em questão de custo, mas também em questão de tempo. Então bora lá construir isso aqui do zero. A primeira coisa que eu gosto de fazer sempre quando eu estou criando algum agente de IA para resolver algum problema é vir em alguma aplicação que me permita desenhar algum fluxograma e de fato desenhar o fluxograma de como é que esse sistema vai trabalhar. Então qual que é a lógica que eu pensei? Tudo começa com uma pergunta do usuário. Essa pergunta vai estar aqui. O primeiro agente que nós vamos ter, ele vai planejar o que seria o relatório final que ele deveria entregar. Então ele vai montar aqui uma estrutura contendo que seção, todas essas seções que vocês estão vendo aqui, ó, uma introduçãozinha, a seção 1, uma seção 2, seção 3 e assim por diante. Coisas que ele acredita que são úteis para poder responder essa pergunta do usuário. E para cada uma dessas seções, ele também vai refletir sobre cada um dos termos de pesquisa que ele acredita que sejam úteis para poder escrever aquela seção. Então, por exemplo, a pergunta que eu coloquei para ele aqui é o seguinte: cara, me explica como que é o processo de treinamento completo de uma LLM. From scratch. Do zero, né? Vocês vão perceber que eu estou utilizando muito inglês aqui, porque eu percebi que os modelos locais que eu estou utilizando performam melhor em inglês, porque eles não são tão bons assim em português por enquanto. Mas esse projeto aqui, ele é totalmente adaptável. Se vocês não quiserem rodar localmente, você vai ter que fazer uma única alteração no código que já permite desconect com OpenAI, com Anthropic, com qualquer coisa. E para cada uma dessas sessões, ele vai perguntar assim, ó: bom, se eu estou escrevendo um artigo sobre como treinar uma rede neural e a primeira sessão é Data Collection e Preprocessing, as queries que ele deveria montar para poder pesquisar na internet seriam assim: como é que se dá o processo de junção de dados para treinar uma rede neural? Como é que é o pré-processamento? Me dê exemplo de pré-processamento. Todas essas são queries, termos de pesquisa, de busca, que outros agentes no futuro, que são esses aqui, cada um deles vão trabalhar para uma seção individual. Esse agente aqui vai tentar escrever a seção 1, esse agente escreve a seção 2, esse agente a seção 3. E isso, galera, se vocês repararem, é uma forma muito mais eficiente, muito melhor, porque o modelo que a gente vai utilizar aqui nesses pontos são um Llama. Eu vou usar um Llama de 8 bilhões de parâmetros para poder fazer a maior parte dos dados aqui, e na hora final de escrever eu vou usar um modelo do DeepSeek adaptado, aqueles modelos pequenos destilados que eles lançaram. Tudo roda localmente. E se eu pedisse diretamente para o modelo começar a me dar uma resposta dessas, provavelmente ele alucinaria. Ele poderia me dar informações imprecisas. E quando eu quebro esse projeto em múltiplas etapas, como eu estou quebrando aqui, eu dou pequenas tarefas para o modelo pequeno, e eu reduzo muito a chance do modelo falhar, dele produzir coisas imprecisas. E aqui nesse caso, esse agente aqui vai ter a única função de pesquisar essas queries aqui e escrever a seção 1, esse cara daqui vai escrever a seção 2, a seção 3 e assim por diante. Então até coloquei aqui embaixo que para cada query, cada worker vai abrir N pesquisas e resumir as páginas que ele encontrou dessa pesquisa baseado no tópico. Então reparem que aqui esses agentes aqui vão ter que ter alguma forma de poder fazer pesquisas na internet. Essa vai ser a tool que os agentes vão ter, a ferramenta. E no fim eu vou ter aqui um agente final que vai receber tudo isso daqui, vai compilar o relatório e me dar esse relatório final que vocês estão vendo aqui,
com as referências. Essa é a estratégia que eu vou utilizar nesse projeto. Então beleza, comecei com um projetinho zerado aqui no VS Code. E para poder montar esse fluxograma agêntico, eu vou utilizar uma biblioteca chamada LangGraph, que a gente não apresentou no canal aqui ainda. Ela é um framework desenvolvido pela galera do LangChain, que inclusive nós estamos desenvolvendo curso lá nas Imóveis sobre LangGraph também. Vai sair logo um curso sobre CrewAI, e tudo isso aqui poderia também ser implementado simplesmente no CrewAI, tá? Mas eu optei por LangGraph porque é o framework que eu tenho mais familiaridade, eu trabalho há mais tempo. E se vocês nunca tocaram no LangGraph, fiquem tranquilos, eu vou tentar explicar conceito por conceito por que eu fiz cada uma das coisas e espero que vocês entendam tudo. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é criar 3 arquivos separados. Um arquivo chamado graph.py, ele vai conter todas as lógicas de interações entre os agentes, cada uma dessas operações aqui, tudo vai estar nele, ele vai condensar tudo. Eu gosto de criar um chamado prompts.py, que ele vai conter todos os prompts que vão ser utilizados pelos modelos, e um que eu chamo de schemas.py, que eu vou definir aqui alguns tipos de dados que os modelos vão utilizar. Porque reparem, os modelos vão precisar de alguma forma estruturada para poder se comunicar. Como é que esse modelo aqui, modelo só diz texto, a gente sabe que ele só diz texto, mas como é que a gente faz para esse modelo nos dar uma estrutura certinha, bonitinha, seção 1, com descrição, queries? Bom, é aqui que o schemas vai entrar. E eu vou começar diretamente por ele. E antes da gente começar de fato a codar esse projeto, eu vou definir com vocês aqui quais são as bibliotecas que a gente vai utilizar e vamos criar um ambiente virtual aqui para poder simplificar esse cara. Então, para isso eu vou utilizar o Poetry, mas vocês podem utilizar o venv tranquilamente ou mesmo sair instalando com pip install aqui. E eu vou criar aqui um Poetry init no interaction, que eu quero que ele simplesmente crie para mim esses arquivos aqui de instruções, só para poder fazer gestão de bibliotecas mesmo. E a gente vai adicionar aqui uma série de coisas. Então, Poetry add, eu vou adicionar o stringit, o LangGraph, o LangChain, o python.env, o LangChain Ollama para poder rodar modelos locais. Por enquanto é isso. Talvez faltar alguma coisa, depois a gente dá uma olhada. Ele vai fazer todas as adições aqui. Vocês poderiam ter feito isso aqui tranquilamente com pip install e essas bibliotecas aqui. E beleza. Ele criou um ambiente virtual para mim. Agora eu vou dar um Poetry Shell para poder ativar esse ambiente e eu vou começar a trabalhar aqui dentro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os tipos de dados básicos que nós vamos utilizar. E a gente vai fazer isso utilizando a biblioteca PyDentic, que já veio instalada junto quando a gente colocou o LangChain. E o PyDentic, ele permite que a gente crie modelos de dados. Não sei se você já tem experiência com isso, mas basicamente é uma espécie de classe com alguns tipos de dados básicos e é essa caixinha que vai ser bem utilizada lá no LangChain depois, que vai permitir que um modelo de linguagem que gera outputs totalmente não estruturados gere tipos de dados bem pythônicos e que podem ser utilizados pelos nossos agentes tranquilamente. E eu vou puxar do typing do Python aqui o list e eu vou deixar aqui alguns tipos de dados básicos que eu vou utilizar nesse projeto. Então o primeiro deles é o query result. Ele vai ser usado quando a gente pegar o resultado de um desses agentes aqui individuais. Então ele vai ter o título da página que esse cara já utilizou, a URL e o resumo, seria um resumo do que ele leu naquele artigo. E eu também tenho aqui um report state. E esse tipo de dado aqui, ele vai ser útil ao longo de todo o fluxo do nosso agente. Ele vai carregando a informação à medida que esse agente aqui for operando e desenvolvendo esse relatório final. Então eu vou colocar aqui um tipo de dado que é um tipo string, vai começar vazio. E reparem que ao definir as classes, a gente sempre coloca o base model do PyDentic. Ele vai colocar aqui user input, como sendo none, vai começar vazio. Final response é o que ele quer desenvolver. E as queries seriam todas as buscas que ele desenvolveu nessa etapa aqui. E beleza, agora a gente vem para o nosso primeiro arquivo aqui, o graph.py. Vamos colocar aqui as principais bibliotecas que vão ser utilizadas. Então eu vou utilizar aqui dentro o PyDentic. Eu vou utilizar do LangChain Ollama o Chat Ollama. Então, se você não conhece o Ollama, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como rodar modelos localmente na tua própria máquina, tá? E essa biblioteca LangChain Ollama, ela permite com que o LangChain se conecte com esse modelo de linguagem que está rodando localmente. Então, no meu caso aqui, eu já tenho alguns modelos baixados, tá? Eu tenho Qwen 2.5, DeepSeek R1 de 14 bilhões. A gente vai trabalhar aqui com esse, que é um Llama de 8 bilhões de parâmetros, e com esse DeepSeek R1 aqui de 14 bilhões de parâmetros. Esses são os dois modelos, e o Ollama, reparem que eu já fiz o download dele. Caso você não tenha feito isso ainda, dê uma olhadinha nesse outro vídeo. E aqui do LangGraph, vocês vão importar isso aqui: Start, End, State Graph e Sen. Eu vou explicando cada um desses componentes aqui à medida que eles forem aparecendo no código. E a gente também vai importar desses outros arquivos que a gente criou aqui o schemas. Então, from schemas import all e from prompts import all. Ele vai importar tudo. E por fim,
a gente vai colocar também na biblioteca from.inf import load.inf e vou carregar as minhas variáveis de ambiente. Para que serve isso? Porque caso vocês queiram utilizar algum modelo como o da OpenAI ou alguma coisa, a gente pode colocar as nossas chaves de acesso aqui. E nesse projeto eu escolhi o Tevely para poder fazer as buscas da internet no nosso modelo. Tá? Existem outras milhares de formas, até formas gratuitas, vocês poderiam utilizar a própria API do Google para poder fazer alguma query, puxar aquele resultado ou mesmo fazer via Selenium. Mas o Tevely ele facilita bastante porque ele é vamos dizer assim, uma API para a gente poder conectar nossas LLMs à web. Tá? Vocês podem criar aqui um cadastro, ele começa gratuito, a gente tem aí para poder desenvolver as primeiras coisas 1.000 créditos. Então, se não me engano, cada crédito é uma pesquisa, então a gente pode fazer muita coisa aqui e só começa a pagar depois que a gente começar de fato a usar de verdade esse projeto. Tá? A gente pode simplesmente criar aqui login, o Get Started, vai pedir que vocês façam um login, se cadastrem e ao se cadastrar vai aparecer aqui no cantinho a possibilidade de vocês pegarem a senha, uma chave de acesso. Então o que vocês vão fazer? Vão criar um arquivo .env, colocar aqui Tevely API Key, igual, copiar isto aqui, tá? E colar aqui. Mas a ideia é essa. Então, feito isso, temos todos os imports para começar o projeto. Qual a primeira etapa agora? Eu vou definir duas LLMs diferentes que vão ser utilizados em etapas diferentes do nosso projeto. Eu vou querer trabalhar aqui e em cada um desses lugares aqui com um Llama de 8 bilhões de parâmetros, e para fazer a resposta final vou querer um modelo mais potente, vou pegar o DeepSeek R1 de 14 bilhões de parâmetros. Todos eles são modelos que rodam aqui na minha máquina, que é um MacBook Pro M1 Max, se eu não me engano. Se vocês tiverem acesso a alguma placa de vídeo RTX de 3050, eu acho que a 3050 já roda. 3050 para cima já conseguem rodar um Llama de 8 bilhões de parâmetros. E para o DeepSeek R1 de 14 bilhões, eu acho que vão precisar de pelo menos uma placa de 16 GB, que se eu não me engano é uma RTX 3070. Eu acho, não tenho certeza, tá? Mas tendo essas placas dá para brincar bem com esses modelos aqui. E eu vou copiar esses dois modelos pré-definidos aqui. Então eu já tenho esse modelo baixado. Rodrigo, como é que eu sei esse modelo que vai aqui? Depois que você instalou o Ollama, dê um Ollama list, escolha o modelo, copie essa variável aqui e está feito. O que é a parte legal? Nesse projeto aqui, se vocês não quiserem utilizar modelos locais, mas querem utilizar modelos mais rápidos ou mesmo da Grok, basta substituir essa LLM aqui e tudo vai funcionar naturalmente. Essa é uma parte intercambiável do projeto. Beleza. Como é que funciona o LangGraph agora? Como é que a gente faz para poder trabalhar com isso? O LangGraph, para quem ainda nunca trabalhou com ele tem uma lógica de grafos, tá? Então ele vai permitir que a gente desenvolva todo esse fluxo aqui, conecte os nossos agentes um a um, faça essa parte paralela aqui totalmente, e cada uma dessas partes tem que ser feita sozinho, a gente tem que instruir o que vai acontecer nisso. Então ele tem 3 conceitos principais, posso me confundir aqui, mas de cabeça. Ele tem os nós, ele tem os edges, que seriam as ligações, e as ligações condicionais. O que é cada um deles? Um nó é um desses pontos aqui. É algum momento onde entra o nosso conjunto de dados, de alguma forma, algo acontece aqui, alguma operação acontece aqui e algo sai. Tá? Então, no LangGraph, sempre a gente vai receber um estado, tá? Que a gente já definiu aqui. Esse estado ele já vem pré-populado. A gente vai fazer alguma coisa, rodar algum modelo de linguagem, chamar alguma função, fazer algo aqui no meio, nesse nó, e vai devolver esse estado alterado. Nós são alteradores de estado. Guardaram isso? Beleza. Uma ligação, ou um edge, que é o termo que eles usam, seria eu indicar para o modelo que nó se conecta com o outro. É simples assim, é essa setinha. E existe um terceiro tipo que seria um nó condicional, onde eu posso, aliás, um edge condicional, onde eu posso dizer para o modelo que ele vai tomar uma rota diferente caso algo aconteça. Tá? Mas em tese é isso. Caso vocês queiram aprender mais sobre o LangGraph, vocês podem dar uma olhadinha na documentação dele, tá? Então LangGraph Docs, ou prestarem atenção que logo nós estamos lançando também um curso de LangGraph lá dentro da trilha Aplicações IA com Python. Mas tudo que eu estou fazendo aqui pode ser replicado também em outro framework de construção de agentes. Pode ser replicado no AutoGen ou mesmo no CrewAI, que é o próximo curso que já está em desenvolvimento. Tá? O pessoal fica bravo comigo porque eu não fiz o curso, não fiz esse projeto aqui em CrewAI, mas é que eu já tenho carinho já pelo LangGraph há um certo tempo, então acabei desenvolvendo aqui mesmo. Tá? Mas tudo isso pode ser replicado, a lógica é bem parecida, tá, galera? Então é isso. Então podem clicar aqui em LangGraph, dar uma lidinha nessa documentação aqui se tiverem dificuldade. Se algum
conceito que eu falei não ficou muito claro. Mas em suma é isso. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz no código sabendo tudo isso? A gente vai definir os nossos nós, tá? E para a coisa ficar um pouco mais didática para vocês, eu vou vir aqui embaixo e eu vou colocar uma instrução de proteção if name igual a main, tá? Isso aqui só vai ser executado quando a gente rodar o script a partir desse código aqui. Então, se eu importar isso aqui de outro lugar, esse trecho aqui não é executado. Isso aqui é bom para debugar o código. Depois de fazer os nossos nós, conectar tudo, visualizar o grafo, vai chegar um momento que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai definir o grafo é igual o builder, que seria uma instrução que a gente vai estar construindo aqui no meio para poder organizar tudo isso. E o nosso grafo final, tudo isso aqui vai ficar nessa variável grafo, tá? Se você já tem um pouco de experiência com LangChain, vamos lembrar que do LangChain a gente chama essas bibliotecas, esses modelos de linguagem aqui, utilizando o método invoke, tá? A gente vai invocar esse grafo e o dado vai começar a fluir lá dentro. Então, isso que vai acontecer no futuro, mas a gente ainda não construiu nada aqui. A gente vai chegar no fundo, vai ter um grafo que ele vai ser chamado, a gente vai rodar esse grafo, da mesma forma como a gente faz no LangChain com o invoke, tá? E eu vou colocar aqui um user input, algum teste para a gente poder verificar essa variável. E reparem que tudo isso aqui eu quero que faça sentido daqui a pouquinho, tá, galera? Pode ser que esteja um pouco confuso agora, mas vai fazer sentido. Então eu vou colocar essa mesma query que eu passei aqui. Então, can you explain me how is the full process of building an LLM from scratch? Quero que você me explique do processo total de como é construir uma LLM. E na hora de dar um invoke, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar também de user input. User input vai ser igual ao input. Tá, então reparem que a gente só passou um dicionário contendo a chave user input e user input. E eu vou chamar esse grafo aqui. Mais uma coisinha que vai entrar aqui fora de ordem, tá? Mas vai fazer sentido na explicação final. Esse nosso builder que eu estou construindo aqui para poder construir esse grafo, eu vou utilizar essa classe aqui do LangGraph chamado StateGraph, que eu vou dizer que o meu grafo, existem muitos outros tipos de state graphs no LangGraph, mas o StateGraph eu acho mais intuitivo, que eu digo assim, ó, cara, esse grafo que vai ser construído aqui, um grafo na verdade, galera, ele é só uma forma de nós fazermos uma operações de alteração nessa estrutura de dados que está aqui. Então a gente vai jogar isso aqui para dentro, entenda isso aqui como uma fábrica, onde entra aqui matéria-prima e ele vai passando por cada um desses elementos aqui, eles vão fazendo algumas alterações, algumas coisinhas e chegam no resultado final, tá? Então no nosso caso, a gente vai entrar com essa estrutura aqui e ela vai passando nó a nó, cada nó altera um pouquinho, faz alguma coisinha e no fim define isso, tá? Então quando a gente define aqui um state graph como report state, que é isto aqui, tá? Esse report state aqui que eu já carreguei daqui, eu estou dizendo para ele que o dado que vai ser processado pelo nosso grafo é justamente essa estrutura, esse report state. Tá? Aqui nós vamos fazer algumas coisas ainda, então eu vou até colocar um to-do, vai ter coisas que vão ser feitas aqui, vou ter que conectar todo o grafo, e aqui nós vamos ter que fazer os nós. Então aqui vão os nós e aqui vão os edges, tá? E aqui vai ter coisa que eu ainda vou construir. Mas a lógica é essa, tá? Então eu fiz fora de ordem porque na minha cabeça fica mais intuitivo para vocês entenderem, caso não tenham contato com o LangGraph ainda. Então vocês reparem, galera, que como o nosso grafo ele tá operando esse report state, quando eu dou um invoke, ele está chamando aqui só o user input. E se a gente voltar lá no report state, reparem que eu já deixei pré-setado algumas variáveis. Ele vai começar o meu report state com nada em lugar nenhum. A query está vazia, user input vai estar vazio e aqui o none vai estar vazio. Tudo vai estar vazio, final response. Mas como eu coloquei aqui user input, na primeira execução, no primeiro nó que ele encontrar aqui, ele já vai preencher user input com esse user input do usuário. Tá? Isso aqui já vai ser preenchido na primeira vez que ele entrar. Tá? Então ele já não vai começar none, como está aqui, mas ele vai começar com essa variável aqui. Beleza, vamos começar a encaixar as peças agora. Eu peço depois que vocês baixem o código-fonte, deem uma fuçadinha para poder entender, porque as coisas vão fazendo sentido depois que vocês verem tudo sendo executado, tá? De cara talvez confunda um pouco, porque eu também fiquei um pouco confuso com o LangGraph, ele é confuso de cara, mas depois ele acaba sendo mais simples. Então eu vou começar, como é que a gente define os nós? Como eu falei, os nós eles são só operações em dados, então eles vão ser sempre funções de Python. E aqui é indicado que ele sempre entre um state,
que é esse dado que a gente vai alterar. Eu coloquei aqui que ele é do tipo report state e ele vai devolver um dicionário, tá? Ele devolve um dicionário, onde cada chave desse dicionário é que alterações ele tem que fazer no report state, que é justamente isso que eu disse. O grafo, ele é uma operação desses nós, tá? Então é isso. Essa aqui é a estrutura padrão de um nó no LangGraph. É sempre assim. Entra um report state, sai um dicionário contendo algumas alterações nas chaves desse cara daqui. Vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, o que nós queremos fazer aqui no Build First Queries? Então, eu vou pegar o meu projeto aqui. Nós estamos construindo este cara daqui, esse Report Planner. Tá. E a primeira coisa que eu quero que ele faça é ele pegue esse input do usuário e desenvolva várias queries diferentes, preencha aqui essa lista de queries, para que os workers dele possam fazer essas pesquisas depois. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou começar no prompts agora. Então, vamos voltar um passo no meio. Eu já deixei pré-populado aqui 2 prompts que vocês podem copiar, que vão ser utilizados por ele. Primeira coisa, eu coloquei um prompt de agente padrão, tá? Que no Query AI isso aqui é sempre quando a gente constrói um agente, a gente já coloca isso aqui. No LangGraph a coisa tem que ser um pouco mais manual. Eu disse para ele que ele é um planejador de pesquisa, que é o nome dele, Research Planner, né? Tá trabalhando num projeto que busca responder respostas do usuário usando fontes online, tá? Então vai pegar uma pergunta que o usuário fez, buscar na internet por fontes e dar uma resposta para ele. Sua resposta deve ser técnica, eu não quero aquelas respostas genéricas, tá? Usando informações atualizadas, cite fatos, dados e informações específicas. Aqui está o user input, tá? Então aqui está o que o usuário passou. Eu gostei dessa técnica de engenharia de prompt que eu vi num projeto da galera do próprio LangGraph, que eles têm colocado os projetos deles assim, fazendo essa marcação como se fossem tags HTML, sabe? Porque eu percebi que desta forma aqui fica mais marcado para o modelo de linguagem quando tem alguma coisa que ele tem que prestar atenção, mais evidentemente do que se eu fizesse assim, simplesmente assim, tá? Então tenho feito isso bastante nos meus códigos, foi uma indicação deles, eu achei legal, tô copiando. Então esse aqui é o prompt agente, ele vai para todos os agentes depois, tá? Todos eles vão receber a mesma coisa. E a gente coloca entre chave porque o user input vai ser inserido aqui dentro. O seu primeiro objetivo é construir uma lista de queries que serão usadas para encontrar essas respostas do usuário. Responda com qualquer coisa entre 3 e 5 queries. Isso aqui vocês poderiam customizar no futuro, é tudo customizável, tá? Beleza, o que eu faço com isso? Agora a gente pode vir aqui. Como vocês sabem que a gente já recebeu o state, ele é um dado do tipo Pydantic, eu poderia simplesmente pegar aqui state user input, que é isto aqui que foi inserido aqui, colocar na variável user input e ele automaticamente já poderia montar essa query para mim. Eu vou fazer um esqueminha aqui que eu vou rodar o meu terminal iterativo e eu vou debugando o meu código ao longo do desenvolvimento com vocês para a coisa ficar um pouco mais tranquila, para vocês verem o que está acontecendo em partes. Quem não sabe como configurar o VS Code assim, aqui desse jeito, tem um outro vídeo do canal bem antigo, tá, onde eu explico até feito há 2-3 anos atrás, mas a lógica é bem simples, a gente só precisa configurar esse terminal interativo para usar como debug. E tem alguns atalhos que eu deixei pronto aqui para poder facilitar essa iteração de mandar trechos de códigos específicos. Então a gente já carregou aqui os nossos modelos, ó, tá? Inclusive, se eu quiser chamar aqui conversar do código com o Llama 8 bilhões da minha máquina, eu poderia dar aqui um llm.invoke e passar aqui um hello. Deixa eu ver se funciona desse jeito. Ó, AI message content, how are you doing today? Is there something I can help you? Blá blá blá. Então já respondeu para mim, invoco já chama o modelo localmente. Isso aqui é muito legal. Beleza. E agora eu vou definir aqui, ó, eu vou rodar esse meu user input, só para vocês verem o que eu fiz com o prompt. Então eu peguei no prompt, eu já inseri o user input no prompt que vai ser usado pelo modelo. Então reparem que aqui tem o prompt que a gente escreveu, você é um research planner, blá blá blá, here's the user input, e aqui está o user input formatadinho. O que a gente faz com esse prompt? A gente joga no modelo utilizando o .invoke. E aqui vai ter um problema, tá? Vou esperar o modelo rodar, vocês vão ver. Então o modelo já rodou. Pegar aqui o result.content. Qual que é o problema? Mas reparem que o modelo ele respondeu do jeito que os modelos respondem, com texto a texto. A informação está aqui, query 1, o porquê da query, a query em si, uma explicação que ele resolveu da cabeça dele dar. Vou fazer isso por isso, query 2, etc. Tá bonitinho, tá aqui as queries, mas esse dado aqui, ele é um dado não estruturado. Ele é bom para um humano ler, mas para um computador ler isso aqui é ruim, porque ele não está organizado em algum formato utilizado. A gente precisa ter uma forma de poder fazer o modelo outputar algo
padronizado. Então, para isso que a gente vai construir um novo tipo de dado, que eu vou colocar aqui dentro, também usando o PyDentic, e eu vou forçar o modelo a me devolver respostas bem padronizadinhas. Isso aqui é muito, muito, muito poderoso. Quem já programou um pouquinho aí com modelo de linguagem vai ver o poder que tem esse negócio. Então, eu criei aqui o que eu chamo de query list, que eu quero que é um base model, onde vai ter um elemento só, query, e ele vai ser do tipo lista string. Ou seja, ao fazer isso aqui, ao rodar esse modelo e ao criar um modelo de linguagem intermediário, que vai ser nossa LLM, aqui, LLM with structure output, e passar esse query list aqui dentro, eu tenho uma query LLM. E ao jogar aqui dentro, olhem a diferença. O nosso resultado agora, ele é um dado formatado. Ele tem aqui, ó, .queries, ele me devolveu uma lista de Python perfeita. Eu posso utilizar isso aqui e começar a iterar sobre o dado, ó, perfeitamente. Esse dado foi gerado pelo modelo de linguagem. Isso aqui é muito, 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 muito poderoso. Agora eu dou um return, atualizo o campo aqui queries com essa query do modelo, result.queries, e esse nosso primeiro nó pegou a entrada do usuário e devolveu uma lista de queries formatadinha. Cara, isso aqui é muito foda. Um modelo de linguagem que já tem a capacidade de poder trabalhar com dados não estruturados, que já são muito, muito, muito complicados, mas ao mesmo tempo ele tem esse equilíbrio entre poder ir para dados não estruturados e voltar para dados estruturados quando a gente quiser. E é tão simples aqui no LangChain com with structure out, que é muito, muito poderoso. Muito legal aprender a trabalhar com esse dado. Vocês vão perceber ao longo dos outros agentes que vocês forem desenvolvendo aí que, cara, isso aqui é muito foda. Beleza, qual o próximo passo agora? Agora, galera, a gente precisa vir aqui no Poetry e eu vou adicionar uma outra biblioteca que eu não tinha atualizado ainda, que é o Tevli-Python. Ela vai ser a bibliotequinha que vai nos permitir conectar aqui com a Tevli API, com isso que a gente já baixou, e a gente pode vir aqui no nosso código e adicionar uma linha a mais, que é o from Tevli import Tevli client. Show! E o que nós vamos fazer agora? A lógica, como eu tinha desenhado para vocês aqui no nosso grafo, é cada um desses single search aqui vai pegar uma dessas queries e vai fazer uma pesquisa individual e vai simplificar essa pesquisa, para que no futuro um final writer consiga compilar tudo isso. Então como é que a gente faz isso? Ainda existe alguma coisa que vai acontecer aqui no meio, porque eu vou ter que executar essa função aqui em paralelo para cada uma dessas queries. Vão ver que é muito simples, tá? Mas cada uma delas só vai receber uma query, uma por vez. E eu vou colocar aqui que ele recebe essa query, tá? E essa aqui tem uma característica interessante porque ela não vai receber o estado, tá? Ela recebe só a query, mas isso aqui vai se justificar, vai ficar claro quando eu inserir a função que permite espalhar isso aqui em paralelo, que eu vou desenvolver daqui a pouco. Mas vamos fazer agora a função de executar uma só query. Então ele vai vir aqui, eu vou instanciar o Tevli Client e eu também vou pegar os resultados, vão ser o Tevli Client.search desta query. Então eu vou mostrar para vocês isso aqui fazendo uma execução. Eu vou pegar o nosso results.queries, tinha sido feito antes aqui, é result. Eu vou definir como sendo igual a uma query e vamos trabalhar assim, aqui só com essa query. Quais são os componentes necessários para construir uma LLM do Scratch? Essa é a pergunta que o modelo de linguagem desenvolveu. O Tevli Client eu vou carregar aqui no meu terminal interativo, ele não tinha sido carregado, vou instanciar ele e eu vou pegar essa query e eu vou fazer uma pesquisa nesse mecanismo de pesquisa. Vocês vão ver que interessantes são as respostas. Eu, por enquanto, coloquei aqui um max result, vocês poderiam colocar mais, tá? Ele retorna o principal site que ele encontrou sobre isso. Então aqui ele tem a pergunta, ele tem aqui o conteúdo do site, aqui eu posso clicar para abrir, ó, construindo uma LLM do Scratch, a Pre-Development Checklist. Então é um tutorial que ele encontrou para poder basear essa resposta dele. Muito legal e muito simples, olha como o Tevli facilita a coisa. E existem outros serviços como o Tevli, tá? Ele não é o único, vocês podem pesquisar pelo Serper, se não me engano. Serper é um outro, o próprio do Google também tem. Então vocês podem até desenvolver o de vocês com Beautiful Soup, com Selenium tranquilamente. O que nos interessa aqui, galera? Por enquanto nos interessa só essa URL aqui. Como que eu posso acessar ela? Isso aqui vem um dicionário, então eu pego result, vou pegar o elemento 0 e eu vou pegar a URL. Por que eu quero essa URL? Porque eu vou vir no Tevli de novo e eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de URL extraction, que ele vai entrar nesse site para mim e vai pegar todo o conteúdo cru dele, que está aqui. Tudo isso aqui. Tá, então vou até mostrar para vocês aqui o tamanho desse resultado, que é results de novo. Pego o elemento 0, por isso aqui veio uma lista de dicionários, e eu vou pegar aqui o raw content, que é esse cara daqui. E aí eu vou dar um print para vocês verem esse dado formatado. É bastante coisa. Esse site aqui, ele pegou o site inteiro. Olha lá, tem um monte de lixo até. Building your first LLM, blá blá blá. Um texto bem grande, ó. Tudo aquilo que a gente viu no site que eu acabei de fechar. Esse aqui. Tudo isso aqui
está aqui, extraído diretamente. Dá para fazer de outra forma? Dá para fazer com Docklin? Dá para fazer com... E aqui vem o segundo modelo de linguagem, que é um pedido que eu vou fazer para ele sintetizar esse projeto aqui, sintetizar esse documento todo, esse texto aqui, em um arquivinho menor. Então, para isso, vamos voltar aqui para os prompts, vamos desenvolver mais um, que é um prompt agora que eu também deixei pronto já. Vocês podem parar, pausar o vídeo e copiar, que é o Research. Só arrumar aqui. Resume Research. Então ele vai partir do mesmo do ponto de antes, do Agent Prompt. Seu objetivo aqui é analisar um resultado de uma pesquisa na web e fazer uma síntese dele, enfatizando apenas o que é importante para o usuário em questão. Depois do seu trabalho, o outro agente vai utilizar essa síntese para poder construir uma resposta final para o usuário. Então garanta que a síntese contém apenas informações úteis. Seja conciso e claro. Aqui está a síntese. Por que eu fiz desse jeito? Porque... Primeiro, inglês, porque os resultados são melhores, e porque eu não quero pegar e dar muito lixo para o modelo de linguagem final. Porque, reparem, ele não vai só pegar essa pesquisa, ele pode pegar várias. Então, se chegar muita coisa aqui, como são modelos locais, pequenos, eles não são muito eficientes para poder trabalhar com isso. Eles vão tender a alucinar cada vez mais. Então, vamos tentar facilitar as coisas para que o modelo performe melhor. Tá? E a lógica aqui vai ser bem simples. Eu vou desenvolver o mesmo prompt, tá? Pegando ali o Resume Search, dar um format com User Input e com Search Results. Vou pegar a minha primeira LLM lá e vou dar um invoke nela. Vamos ver isso aqui? Ele vai rodar. Tá rodando aqui no meu próprio computador. Ele pegou aqui o ponto content, fez a síntese para mim, tá? Daquela página toda. E aqui tem um ponto. Esse dado aqui eu vou precisar organizar ele. E para isso que eu vou utilizar esse query result aqui. Tá? Eu vou colocar o dado nessa estrutura PyIdêntica aqui, que isso aqui vai ser útil daqui a pouco. Tá? Então eu vou colocar o título, a URL e o resumo que ele fez. E eu vou devolver essa função aqui. Lembra que ele tem que fazer uma alteração no estado, né? Eu vou colocar query result, eu vou colocar ele dentro de uma lista. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque tudo isso aqui vai rodar em paralelo. Eu ainda não fiz o lançamento disso em paralelo, já vou mostrar, tem um elemento que falta ainda. Mas na hora de fechar, todas esses nós aqui vão estar dando resposta em paralelo, tá? E o nosso estado principal aqui, ele precisa ter um jeito de receber esses dados e não começar a subscrever um com o outro. Eu quero que ele armazene todos. Então aqui nós vamos ter que fazer uma alteração no esquema. E que alteração é essa? Eu vou dar aqui um import operator do Python e nós vamos criar um outro atributo aqui, que é o query results, e eu também tenho que fazer mais um import, que faltou, que é o typing extensions annotated, onde eu vou dizer que o query results ele é do tipo lista, tá? Ele é uma lista de query results que estão aqui em cima, e ele tem esse operator.add. E por que serve isso quando a gente faz desse jeito aqui? Isso aqui é bem contraintuitivo da própria biblioteca, tá? É coisa do LangChain, eu preciso que vocês copiem e só entendam e aceitem. A gente marca esse tipo de dado do query results e diz que toda vez que ele for atualizar o dado, ao invés de atualizar, que é o formato padrão, a gente atualiza aqui queries, atualiza o user update, nesse caso aqui ele dá um append. Toda vez que entrar alguma coisa nova, ele vai agrupando. E isso aqui é importante porque esse single search aqui está rodando em paralelo. E todos eles vão lançar o seu. E eu quero que o final writer ele receba todos ao mesmo tempo e não saia subscrevendo, senão ele ficaria só com o último que foi enviado. E eu preciso que ele tenha todos, tá? Então vai chegar esse dado aqui tudo junto. Esse eu acho que era o último conceito complexo de explicar e, galera, de boa, vocês já só com essa aula aqui vocês já conseguem desenvolver as próprias coisas com o LangGraph. E isso aí é de graça. Beleza. Como é que a gente faz agora para conectar esse nó com esse? Eu vou precisar de um nó especial, tá? Que ele não é um nó, na verdade, ele é um conditional edge, a gente vai usar daqui a pouquinho. Ele é um spawn researchers, ele vai lançar esses pesquisadores. Como? Eu vou conectar isto com isso, e esse cara daqui ele vai receber o estado, e ele vai automaticamente retornar uma lista, tá? Isso também é do LangGraph, vocês precisam aceitar só. Ele retorna uma lista contendo um método send, que foi o que a gente importou aqui, ó, send. E o que é o send? Ele manda para cada single research uma query, para cada query no status de query. É assim que o LangGraph faz as coisas de forma assíncrona, tá? Isso aqui vai rodar tudo em paralelo.
Essa linha de código aqui, vocês podem parar, copiar esse trecho aqui, ele vai fazer tudo em paralelo e vai rodar N queries. Se tiverem 5 queries, 10 queries, 20 queries, ele manda essas 20. As 20 executam aqui, pesquisam na web, fazem a síntese e devolvem aqui também de forma assíncrona, que vai ser agrupado nesse query results. E qual que é a parte final? Agora estamos chegando na parte final do vídeo e eu vou copiar um nó inteiro, porque todos os conceitos importantes eu espero que vocês já tenham entendido. Tá? Primeiro, eu vou desenvolver o prompt final, que é aqui o Build Final Response. Então eu pego o Agent Prompt e digo, seu objetivo é desenvolver uma resposta final para o usuário, usando os relatórios que foram feitos durante a pesquisa, com suas sínteses. Responda algo entre 500 e 800 palavras. Tá? Aqui estão os resultados das pesquisas, eu vou jogar tudo aqui dentro. Você tem que adicionar as referências com um número. Então eu dei até um exemplo de como é que se põe uma referência para os artigos que você usou em cada palavra, em cada parágrafo da sua resposta. Tá? Vou até executar isso aqui. E aqui, galera, a gente vai fazer só uma formatação de texto. Tá? Eu sei que eu copiei tudo aqui, mas não tem nada muito difícil de entender aqui. Tá? O processo ele é assim. Ó. Esse Final Writer vai vir aqui do último, desse single search aqui. Ele recebe o estado e eu fiz duas strings. Um que é o search results e um que são as referências. Eu vou iterar sobre cada um dos resultados que a gente já viu. E ele vai montar aqui, botar um númerozinho do search results, o título, a URL e o conteúdo. E nas referências ele põe só o nomezinho, o título e a URL. Tá, então aqui ele está montando um grande string contendo título, URL e a síntese de cada um dos modelos de linguagem. Vai ficar um troço bem grande, vai ficar uma string bem grande. Tá? Esse search results aqui ele vai colocar no prompt, chamar o modelo de reasoning, aqui eu estou utilizando o DeepSeek de 14B, rodo, desenvolvo essa resposta final e entrego ela para o usuário. Tá? Esse é o nosso projeto, esse é o nosso modelo. E para fechar aqui, agora a gente precisa conectar tudo isso. Como é que a gente conecta? Lembra que eu falei aqui que tinha um elemento que é aqui. Aqui a gente começa a utilizar os métodos do Builder. Então o primeiro deles, a gente vai precisar primeiro adicionar todos os nós. Tá? A gente coloca a string que vocês querem que apareça e a função que criaram. Então build first queries, botei aqui o build queries. Vou colocar os outros dois nós, que é o single search e o final writer. Tá? Então a gente fez 4 funções, mas a gente tem só 3 nós. Tá? Nó e nó, isso aqui não é um nó, ele só está conectando esse com esse, ele é um nó condicional, tá? E aqui nós vamos ter a construção do grafo em si. Então a gente começa aqui com o start, eu digo onde que o nosso grafo começa, ele vai começar pelo build first queries. Eu vou construir agora um nó condicional do first queries para o spawn researcher, e ele vai mandar para o single research. Tá, e tem que ser desse jeito aqui, string, função e lista. Depois eu conecto cada um do single research com o meu final writer e o final writer eu finalizo. É isso aqui. Existe um trecho de código que eu também copiei da documentação do LangGraph, tá, onde a gente pode visualizar esse grafo. Então eu vou até mostrar para vocês aqui como é que fica o nosso projeto. Olha que legal. Isso que a gente desenvolveu lá. Essa setinha aqui indica que a coisa está acontecendo em paralelo. Tá? E é isso, galera. Agora a gente pode colocar isso aqui dentro de uma interface do Stringit, que eu vou fazer de forma bem simples aqui, bem rápida também. Não vou executar isso aqui nem isso aqui. Foi só para a gente poder debugar o código. Eu vou colocar aqui um st.title. Tenho que importar o Stringit aqui em cima. Port Stringit as st. Vou colocar aqui o st.title, qual a sua pergunta, como é que é o processo de construir uma LLM. E aqui eu faço o seguinte, vocês podem copiar esse trechinho de código também, que é só um display dele, tá? Eu botei um botãozinho, tá? Então se o botão de pesquisar for clicado, o status é gerando resposta, e enquanto isso ele vai dar um for output graph. E aqui a gente pode tanto usar o invoke, tá? Tudo isso aqui eu poderia substituir pelo invoke, ele rodaria tudo, daria só a resposta final, mas esse trechinho de código aqui ele é chato de explicar, porque eu tive que ir pegando na forma como o LangGraph ele nos dá essa resposta, colocando aqui payload, result, são coisas da forma como o dado vem. Vocês podem rodar isso aqui no código e ver depois a coisa acontecendo por partes, só para vocês terem essa interfacezinha aqui com gerando resposta, para a gente poder separar aqui a parte de reflexão, mas isso não é necessário, a gente poderia substituir tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui por graph.invoke, rodar nossa user input, pegar essa resposta e dar
response st.write response. Tá? É só um jeitinho que eu fiz para a coisa ficar um pouco mais simples. Tá? Vamos lá. Vamos rodar esse projeto agora. Eu vou rodar da forma simples, mas vocês fiquem com o código também para poder rodar da forma mais complexa se quiserem. Como é que a gente roda isso? A gente tem que estar com o nosso Poetry Shell ativado, o ambiente virtual de vocês. A gente vai dar um string run perplexed. String run eu chamei de graph, né? Ele vai rodar. Tá aqui. Dou pesquisar. Está gerando a resposta, que já é o que eu falei aqui. Eu ocultei todo o processo de pensamento, tá? Que é isso que eu falei para vocês, que é mais chato de explicar aqui, não é tão relevante. Isso vai demorar um pouquinho, tá? Eu volto quando o projeto finalizar. E é isso, aqui ele já rodou e nos deu essa resposta com a referência final. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido os conceitos que eu apresentei aqui, gostado de poder implementar e montar um agente do zero, que replica aí a tecnologia de uma das maiores startups do mundo, de AI, que é a Perplexity. E é isso, qualquer dúvida que tenha ficado, podem deixar aqui nos comentários. Querem aprender mais sobre isso? De novo, reforço o convite para conhecer a trilha Aplicações IA com Python, onde a gente ensina LangChain do zero, Python do zero, tudo isso que pode ter ficado alguma dúvida sobre todo esse processo aqui. E é isso, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.